Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e no programa de hoje a gente vai falar mais um pouco sobre a história da Capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens, que completou agora em dezembro de 2022 pelo menos 200 anos de existência. Existe a polêmica, a gente vai falar disso, mas pelo menos os 200 anos a gente tem certeza que a capela de fato tem. Então vamos lá, vamos começar o programa. Quando a gente estuda, quando a gente lê sobre a história da capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens, a gente encontra pelo menos duas datas, ou apenas essas duas datas, 1802 e 1822. Eu creio que a gente encontra mais o 1802. 1822 é menos frequente. Esse 1802, essa data, ela veio provavelmente de Zeferino Galvão, na crônica que ele escreveu sobre o histórico de Pesqueira, chamado Pesqueira em 1920, que ele escreveu em 1922, em comemoração aos 100 anos da independência. Ele diz que a capela foi construída justamente em 1802. Mas essa data é problemática porque a gente não tem nenhum outro elemento, nem suspeita, na verdade, da existência de um elemento, de um documento que aponte para a construção da capela nessa data. O que a gente tem é documentação a partir de 1822, a mais antiga é inclusive desse ano, é de 14 de dezembro de 1822, que é o patrimônio da capela, que foi instituído por Manuel José de Siqueira, lá no cartório do Brejo da Madre de Deus. Nesse patrimônio, a gente percebe claramente que em 14 de dezembro de 1822, a data do patrimônio, a capela estava construída. Na verdade, tem duas informações no documento, mas a gente consegue deduzir que naquela data a capela já estava de pé. Naquele ano, o Brejo era território do termo de Simbres. O Brejo não era ainda uma vila, não era uma unidade municipal, mas era sede não oficial, era uma alternativa, mas era onde funcionava a comarca do Sertão, que foi instalada inicialmente em Flores. Então, o cartório funcionava do Brejo. Por isso que Manuel José de Siqueira foi até lá para registrar o patrimônio, né? Para registrar a escritura do patrimônio. E vejam só como é que ele fala. Eu vou ler o primeiro trecho, que diz assim, é a abertura do documento. Escritura de doação que faz o sargento-mor Manuel José de Siqueira para patrimônio da capela feita na sua fazenda do Pesqueiro, da invocação de Nossa Senhora Mãe dos Homens, da quantia de 125 mil réis, no valor do mesmo sítio Pesqueiro. Por aqui a gente vê que a capela já estava de pé naquela data, ou se não estivesse concluída, estava em fase de conclusão. Já o início da construção a gente não sabe, pode ser, isso é uma hipótese muito difícil de comprovar, mas pode ser que em 1802 ela tenha sido começada a construir, né? Ela tenha começado a ser erguida e só em 1822 é que foi concluída a obra, que se constituiu o patrimônio. Mas por enquanto o que a gente pode afirmar é que ela estava de pé em 14 de dezembro de 1822, quando foi constituído o seu patrimônio. Esse trecho que eu li há pouco é a abertura do documento e mais à frente a gente lê o seguinte, vejam só, aí no final a gente vai chegar a uma conclusão, mas esse segundo trecho já no corpo da escritura a gente vê o seguinte, vejam só. Me foi dito em presença das testemunhas que ele, Manuel José de Siqueira no caso, é senhor e possuidor de um sítio denominado Pesqueiro neste termo, no qual faz doação a Nossa Senhora Mãe dos Homens para nele erigir a sua capela. Se você observar bem, você vai perceber que existe uma possível contradição aí no documento. Na abertura, dá a entender que a capela já estava construída. Nesse segundo trecho que eu li, dá a entender que a capela estava para ser construída, né? Para ser erigida.
Só que, se a gente juntar essas duas partes do texto, e se a gente juntar a informação do padre Frederico Maciel de que a capela tinha na soleira da porta principal, gravado em baixo relevo, 1822, a gente consegue concluir que esse termo erigir, usado no segundo trecho que eu li, ele não quer dizer construir. Ele quer dizer que a capela seria inaugurada, seria colocada em funcionamento. Não sei se vocês entenderam. Então a gente deduz que a capela estava construída, conforme fala na abertura, e no corpo do texto diz que o patrimônio seria para erigir a capela, ou seja, para colocá-la em funcionamento, né? Para fundá-la, né? Usando um termo mais comum. O 1822 citado pelo padre Frederico Maciel, que havia gravado no piso da capela, se refere evidentemente à data da sua construção, do término da sua construção. Essas datas que eram colocadas em construções, em prédios, em casas, igrejas, eles se referem quase sempre à data na qual a construção foi concluída. Ou então alguma reforma, possivelmente, que venha a acontecer. Às vezes a gente encontra isso também, como a gente encontra, por exemplo, no prédio da Fábrica Rosa, aquele 1910, uma reforma. Foi a reforma que transformou o aspecto original da fábrica nesse que perdura até hoje. Então a gente consegue fazer um paralelo aí. O 1822 se refere à data do fim da construção, já que é muito pouco provável que aquele 1822 já fosse uma reforma, né? Isso é uma hipótese que a gente pode descartar. Sobre o que fala Zeferino Galvão, eu vou ler aqui o trecho onde aparece o 1802, para quem não conhece ficar conhecendo. Ele foi publicado no livro, numa antologia. Foi publicado, na verdade, depois da morte dele, né? Foi publicado em 1924, mas quando ele já tinha falecido. Então eu vou ler o trechinho que eu extraí. Ele diz assim: a Igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens, fundada em 1802 pelo capitão-mor Manuel José de Siqueira e completamente reconstruída em estilo moderno pelo excelentíssimo bispo Dom José Lopes em 1920. Esse trecho eu extraí da parte na qual ele lista as igrejas mais antigas de Pesqueira, as igrejas existentes na época dele, na verdade. Então, por isso que o texto aí você percebe que ele encaixa num texto maior. Esse 1920 é a reforma que transformou a capela, né, que transformou o aspecto dela nesse que a gente vê até hoje, com algumas reformas ainda posteriores, mas muito pequenas. A arquitetura permanece dessa forma desde 1920. Para a gente acreditar que a construção é mesmo de 1822, a gente tem outros elementos. Um deles é a omissão da capela no inventário de Dona Clara, a esposa de Manuel José de Siqueira. O inventário dela é de 1814 e a capela não aparece. A gente encontra no inventário os sobrados, a gente encontra a senzala, a gente encontra casas menores, armazém, mas a capela não é citada. Não que isso seja garantia, Pode ser que a capela tenha sido omitida realmente no inventário, mas é uma possibilidade muito remota. Então, mais provável é a gente ficar com a data de 1822 mesmo. 1802 a gente não encontra, por enquanto, nada. Além disso, com os livros que restaram da freguesia de Simbres, que atendia a área de Pesqueira, nos livros que restaram, nos mais antigos, onde a gente encontra registrado os matrimônios, os batismos, no que tem anterior a 1822, mesmo em casamentos celebrados em Pesqueira, a capela nunca é citada. Quando há uma citação de lugar, é sempre a casa ou sobrado de Manuel José de Siqueira. Esse é mais um indicativo de que a capela não existia. Ou se existia, ainda que remotamente, essa possibilidade, ela não funcionava como capela. Por algum motivo, por falta de patrimônio ou por outro motivo, a capela, se existia como prédio, ela não funcionava ainda. A gente só vai encontrar registro, isso tudo por enquanto, tá? Deve haver mais documentação, mas eu estou falando do que a gente localizou até agora.
Aí a gente só vai encontrar registro da capela em 1828. Depois de 1822, a gente só vê por enquanto registro em 1828. Certamente há alguma coisa nesse intervalo. E também poderia haver, certamente havia, em outros livros de simples, livros onde estão registrados casamentos e batizados sobretudo, porque aconteciam muitos, mas os livros antigos, os livros dessa época, eles sumiram, foram extraviados. Alguns livros desde o século XIX, desde meados do século XIX, que já estavam desaparecidos. E isso impede, por enquanto, a gente de atestar a existência da capela, até mesmo antes de 1822. E impede também da gente documentar mais esse período, entre 1822 e 1828. Mas em 1828, a gente já localiza um capelão, né, que Manuel José de Siqueira contratou. Não sei se houve um capelão antes dele, mas o capelão contratado em 1828 foi o padre João Patrício Leal, que outro dia eu posso falar mais sobre ele, porque é uma história interessante e bastante polêmica, né? Coisa de novela, bastante movimentação aconteceu em Pesqueira nessa década de 1820 até 1830. Sobre curiosidades em torno da capela, há muitas. Eu vou citar só 3 para a gente não alongar muito o vídeo. Nela foi sepultado o Manuel José de Siqueira, fundador de Pesqueira e fundador dela também, fundador da capela. O túmulo é desconhecido, provável ter sido no piso, ou se o cemitério lateral já estava em uso, né, que a capela tinha um cemitério lateral, já falei aqui antes. Mas ele, por ser o fundador, ser importante, talvez ele tenha sido sepultado no piso. Quem sabe perto do altar. Isso é um trabalho de escavação para a gente conseguir localizar alguma coisa. Outra pessoa que foi sepultada nela, no piso, provavelmente também no piso, foi um dos supostos participantes do atentado à casa de Poço de Patos, no qual faleceu Dona Ana Vitória Coelho, esposa de um inimigo de Manuel José de Siqueira. O outro Capitão Mor agregado, Francisco Xavier Paz de Melo Barreto, né? Um episódio bastante dramático acontecido em Pesqueira no finalzinho de 1829. Ele teria morrido na senzala da fazenda e teria sido sepultado na capela. Isso tudo escondido, altas horas da noite e tal, tudo para ficar escondido, né? Ser omitida essa informação. Isso não se tornou público. Isso é uma acusação da Casa de Poço de Patos, que isso teria acontecido. Não se sabe porque a família de Pesqueira, evidentemente, não admitiu isso. Mas fica essa informação da Casa de Poço de Patos. Você encontra isso, inclusive, no livro Cartas Cimbrenses. Lá você vê o relato dessa história. E a outra curiosidade é que diz em Pesqueira que o sino original da capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens é o sino que hoje se encontra na capela de São Sebastião. Dom José Lopes, quando fez a reforma em 1920, ele teria colocado um sino novo e teria guardado o sino original. Em 23, quando a capela da Baixa de São Sebastião, a capela de São Sebastião foi construída, o sino teria sido instalado nela. Eu já observei o sino, por fotografia, eu mesmo tirei uma foto do sino e realmente ele parece ser bastante antigo. Não sei se de fato é o original da capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens, mas parece. Se a gente comparar os dois sinos, comparar o que está na capela de São Sebastião e comparar o que está na capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens atualmente, a gente vê que o de São Sebastião é muito provavelmente bem mais velho do que ele. Então é um indício forte e a possibilidade existe. Sobre a reforma que transformou ela no que a gente vê hoje, né, uma capela bonita, né, bastante rebuscada, com torre que a arquitetura original não tinha, a gente sabe ao certo o que a gente consegue constatar por fotografia. O cemitério lateral foi demolido, as paredes da nave foram aparadas para a capela recuar e permitir com que a calçada ficasse livre, porque a capela original ela avançava 1 metro para frente. Isso é coisa também que a gente nunca conseguiu chegar a uma conclusão de por que ela avançava à frente do conjunto dos sobrados, né, os sobrados que ficam ao lado, que eram residência de Manuel José de Siqueira.
Então ela avançava 1 metro à frente e havia lances de escada para um lado e para o outro, né? Um dos lances, você olhando a capela de frente, o lance de escada caiu para a direita, em cima da calçada, e para a esquerda, caindo na rua, na travessa Libério-França. Então, para que essa calçada ficasse livre, o patamar sumisse dali, a capela teve que recuar, ou seja, tiveram que aparar as paredes e fazer uma escadaria em outro sentido, saindo da calçada até alcançar o nível do piso, porque ela também é mais alta do que o piso dos sobrados, do que o térreo dos sobrados. O que tem de original na capela, a gente não sabe ao certo. O que eu sei é que o presbitério, aquela parte traseira da capela, onde fica o altar, ela é recente. Aquela parte final da capela provavelmente é do tempo de Dom José Lopes mesmo. A arquitetura, claro que é, mas eu falo da estrutura. Os tijolos dali são tijolos do século XX. Eu não sou arquiteto, não sou engenheiro, eu não entendo da área, mas eu sou um bom observador e fazendo paralelo com vários tijolos que eu já vi de épocas diferentes, eu digo que aqueles tijolos são dos anos do começo dos anos de 1900, provavelmente. Resta aí as paredes que formam a nave, a nave única. A capela só tem uma nave, ela é pequena. As paredes, elas são largas. Eu nunca consegui ver os tijolos dela, precisava de uma prospecção. Seria até bom, na verdade, que, sei lá, se um dia a igreja fizesse um recorte numa das paredes da capela, para duas coisas, para a gente descobrir, pelos tijolos a gente saberia com facilidade se aquelas paredes são originais ainda. Há controvérsias. Eu acho que sim. Eu acho que as paredes são originais. A largura delas denuncia muito de que são paredes da arquitetura, da estrutura original da capela. Eu não vejo muito sentido em se construir paredes tão largas em 1920, porque várias construções da mesma época, até mais velhas, têm as paredes normais, né? Eu não vejo muito sentido em construir paredes tão largas. As dos anos de 1800, sim, sem cimento, né? Outro tipo de estrutura se fazia para que a construção ficasse robusta e aguentasse o tempo. Então a gente vai ficar com essa dúvida por enquanto. Eu creio que sim, que as paredes são originais. Eu acho que o que restou de original na capela, construída por Manuel José de Siqueira, foram as duas paredes laterais que formam a nave. Todo relato que tem sobre a reforma não cita o que foi feito exatamente. Alguns cronistas dizem que ela foi demolida e foi reconstruída no estilo que a gente vê hoje, fazendo paralelos também com fotografias, dá a impressão que não. Dá a impressão que ele aproveitou o que pôde. Só pôde aproveitar as paredes laterais, então foi isso que foi aproveitado. É o que dá para a gente deduzir, apenas por fotografia, né? Porque a gente compara a altura, né, do pé direito, a posição que ela tá exatamente em cima dos mesmos alicerces, mas isso aí é óbvio, né? Não iriam fazer outro alicerce, já que a capela seria no mesmo lugar. Mas todo o resto parece encaixar. A torre, com certeza, né? A gente sabe também que não é original, né? E aquele rebuscamento todo é coisa já da época de Dom José Lopes. É uma capela muito bonita, inclusive. E embora tenha perdido suas feições originais, mas essa ocupação pela igreja fez com que ela sobrevivesse ao tempo. Porque como ela avançava à frente na calçada, só Deus sabe que tipo de intervenção teria sido feita em anos mais recentes, imaginem, né? Então, na verdade, a gente tem que agradecer a Dom José Lopes por ter ocupado aquele complexo e formado a sede da Diocese de Pesqueira. E outra coisa muito importante, que vai além da questão religiosa, do catolicismo, é que a capela ela permitiu com que Pesqueira crescesse, literalmente crescesse, porque foi o patrimônio dela que viabilizou a construção de casas de moradores que não da família Siqueira. Então foi isso que permitiu, esse patrimônio convertido em terras, que permitiu com que a cidade fosse se formando, né? E Pesqueira pudesse ser sede da Vila de Simbres e mais tarde ser elevada à categoria de cidade, porque foi no patrimônio da capela que a cidade se desenvolveu. O patrimônio é de 1822, como eu já falei várias vezes,
Em 1852 ele foi expandido até com o patrimônio da então Capela de Santa Águeda, que estava sendo construída. Então capela, né, depois se tornou matriz e hoje é catedral. Então o patrimônio aumentou, a vila cresceu, se desenvolveu. Em 1880 o que era vila foi elevado à categoria de cidade, como vocês já sabem. Então até por isso, por conta do seu patrimônio, de ter permitido com que Pesqueira se desenvolvesse, a capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens é fundamental para a existência dessa terra. É fundamental para a existência de Pesqueira como unidade política, como lugar desenvolvido. Então, como falei, essa história vai bem além de religiosidade e de catolicismo. A gente fala também, sobretudo, de desenvolvimento, né, da formação de Pesqueira como comunidade, como vila e como cidade. Se a gente chegou a esse nível de desenvolvimento de Pesqueira, a gente deve também à capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens. E a gente vê aí a participação ativa de Manuel José de Siqueira como fundador dessa terra. É isso.